Salve galera, tudo bem com vocês? Que bom. Gente, esse vídeo está sendo regravado. Está sendo regravado porque o áudio do vídeo anterior estava muito ruim. Então estava comprometendo muito a qualidade da aula e do vídeo. Certo? Então estou regravando esse vídeo. Bom, gente, o objetivo dessa aula é nós entendermos o que são forças e aprendermos a trabalhar um pouquinho com elas. Então vamos lá. Bom, galera, forças nada mais são do que agentes físicos que são capazes de produzir deformações ou acelerações nos corpos. Então, por exemplo, quando você empurra um determinado objeto, como na figura abaixo, você está promovendo o quê? Uma mudança na velocidade desse corpo. E nós aprendemos nas aulas anteriores que quando a velocidade de um corpo muda, isso se chama aceleração, tá certo? Então, toda vez que ocorrer uma aceleração, isso é um indicativo de que tem uma força atuando. O outro efeito é a deformação ou amassamento. Então, conforme a figura, nós temos aqui uma colisão de dois veículos que provocou deformações. Toda vez que você tiver uma deformação em algum corpo, aquele ali é um indicativo de que também tem uma força atuando. Com relação à natureza da força, gente, ela pode ser classificada em forças de contato ou forças de campo. As forças de contato são essas forças que nós conhecemos no nosso dia a dia. Quando nós puxamos um objeto, empurramos um objeto ou fazemos algum tipo de exercício ou esforço, nós estamos tendo contato com esse objeto. Então, portanto, nós estamos exercendo ali forças de contato. Aqui nós temos exemplos de forças de campo, galera. Então nós temos três exemplos. Primeiro, nós temos os ímãs. Todos em algum momento da vida já tiveram a oportunidade de brincar com ímãs. E nós sabemos que os ímãs eles se atraem ou eles se repelem à distância. Não é isso? No caso da atração, depois os ímãs eles até grudam um no outro. Mas no início da atração, essa atração ocorre à distância. Então, é um exemplo de força de campo. O segundo são forças entre cargas elétricas de sinais opostos. Ocorrerá uma atração aqui. A princípio, é uma ação à distância, ok? Então, também é uma força de campo. E, por último, a mais conhecida da gente, que é a força da gravidade. Nós sabemos que a Terra ela atrai os corpos para a sua superfície, não é isso? Todo corpo que é solto, ele cai. Por quê? Porque tem uma força de campo, que é a força da gravidade, puxando os corpos para baixo. As grandezas físicas, gente, elas podem ser classificadas em grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Vamos entender então qual é a diferença entre as duas. Grandezas escalares são grandezas que, para terem um sentido completo, ou seja, para serem bem compreendidas, elas não necessitam de uma direção em um sentido. Por exemplo, quando você pergunta as horas para alguém, repara que a pessoa não te responde 2 horas para cima, 4 horas para baixo, 10 horas para a direita. Ela não faz isso. Por quê? Porque o tempo não necessita de uma direção e um sentido para ser bem compreendido. Portanto, o tempo é um exemplo de grandeza escalar. Já as grandezas vetoriais, elas são aquelas grandezas que, para terem um sentido completo, elas necessitam de uma direção e de um sentido. Por exemplo, raciocina comigo. Se alguém te der a seguinte informação, que um determinado corpo ou determinado veículo se deslocou 30 km. Repara que essa informação está incompleta. Porque para essa informação ela ter um sentido, ela ter uma completude, você precisa saber em que direção foi esse deslocamento. O corpo se deslocou 30 km, ok, mas para onde? Para a direita? Para a esquerda? Para o norte? Para o sul? Então repara que o deslocamento ele precisa de uma direção e um sentido para ser bem compreendido. Portanto, é um exemplo de grandeza vetorial. As forças, galera, elas são grandezas vetoriais, porque elas necessitam de uma direção e de um sentido para serem bem compreendidas. Você pode aplicar a mesma força, mas dependendo da direção que você aplica, ela vai ter efeitos diferentes, ok? Então, forças são grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais elas são identificadas com uma pequena flecha em cima delas. Se você reparar na figura aqui embaixo, da esquerda, você vai ver aqui que nós temos três vetores, um vetor F,
um vetor S e um vetor R. Como é que eu sei que são vetores? Repara que todas elas têm uma pequena flecha em cima. Essa pequena flecha que vai dizer para você se a grandeza é vetorial ou não. Bom, somar ou subtrair forças é somar ou subtrair vetores. Mas você deve estar se perguntando, o que são vetores? Vetores são entes matemáticos, que possuem direção, sentido e intensidade. São graficamente representados por flechas. Okay? Nós temos aqui agora uma representação de operações com vetores. Operar vetores exige uma técnica especial, que nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe agora. Nós temos aqui 4 casos e vamos estudar primeiro a figura que está no canto superior esquerdo, que é a soma. Então, repara que nós temos 2 vetores, um verde e um azul, que têm a mesma direção, ou seja, a direção horizontal, e apontam no mesmo sentido, apontam para a direita. Se eu for somar esses 2 vetores, repara, o verde tem 5 unidades e o azul tem 8 unidades. 5 mais 8 é igual a 13. Repara, então, que quando eu tiver vetores com essa configuração, mesma direção e mesmo sentido, para eu saber qual é o vetor soma ou resultante deles dois, basta que eu some a intensidade desses 2 vetores. Esse vetor soma é representado pelo vetor vermelho. Então, nós já sabemos a intensidade desse vetor vermelho, é 13 unidades. E a direção e o sentido? Repara que nessa figura, a direção e o sentido do vetor soma é igual à direção e o sentido dos vetores que deram origem a essa soma. Então, de novo, toda vez que você tiver 2 vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido sendo somados, o vetor resultante, representado pelo vermelho, ele também vai apontar na mesma direção e sentido dos 2 vetores. Portanto, ele tem direção horizontal e sentido para a direita. No caso abaixo, nós temos a subtração. A subtração é quando você tem 2 vetores que têm a mesma direção, portanto horizontais, e sentidos opostos. Repara que você tem um vetor verde, direção horizontal, apontando para a direita. E abaixo você tem um vetor azul, direção horizontal, apontando para a esquerda. Somar esses vetores, na verdade, é uma subtração. Você está fazendo uma subtração de vetores. Muito bem. Como é que eu faço a subtração de vetores? Com relação à intensidade do vetor soma, do vetor resultante, você vai fazer a diferença normalmente. Repara que você tem um valendo 5 e o outro valendo 8. Você vai fazer o maior menos o menor. 8 menos 5 é igual a 3. Então, você já tem a intensidade da resultante, ok? Mas e o sentido e direção? Simples. A direção do vetor resultante, representado pela seta vermelha, será a mesma direção dos vetores que deram origem a essa subtração. Então, reparem que todos eles estão na direção horizontal. E o sentido? Simples. O sentido do vetor soma, vermelho, ele vai apontar no sentido do maior vetor, que nesse caso é o azul. Se o maior vetor fosse o verde, a seta vermelha estaria virada para a direita, ok? Bom, terceiro caso é quando esses vetores eles formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, eles são perpendiculares. Então, você vê aqui que nós temos um vetor verde apontando para cima, na vertical, então ele tem uma direção vertical, e um vetor azul apontando para a direita, ele está na direção horizontal. Se eu for somar esses 2 vetores, essa soma seria representada pela flecha vermelha. Repara que nós temos aqui um triângulo retângulo, que é aquele tipo de triângulo que tem um ângulo interno que mede 90 graus. Muito bem, como é que nós faremos para saber, para calcular o valor desse vetor soma, dessa flecha vermelha? É simples, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ok? E nós temos o último caso abaixo, que é quando os vetores verde e azul, no caso, eles formam um ângulo diferente de 90 graus entre si. E aí, para nós conseguirmos fazer a soma desses vetores, nós vamos aplicar uma regra
chamada lei dos cossenos, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nos próximos slides. Mas a configuração e a direção do vetor soma, nesse último caso, é dado pela regra do paralelogramo. Repara que foi completado os lados do paralelogramo, o vetor azul clarinho e o vetor amarelo. Então, nós temos ali um paralelogramo. E a seta vermelha, ela começa em uma extremidade e termina na outra do paralelogramo. Essa seta vermelha está indicando para a gente a direção e o sentido que o vetor soma teria, tá certo? Bom, aqui nós temos então o caso em que os vetores eles são perpendiculares entre si. Nós temos o vetor V1, o vetor V2, repara que eles formam 90 graus entre si, e nós queremos calcular a resultante deles, que está representado aqui pelo vetor VR, ok? Bom, como eles formam 90 graus entre si, como eu falei anteriormente, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que está representado aqui ao lado. VR será igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A é o vetor V1 e B é o vetor V2. Aqui nós temos o outro caso que eu comentei, que é quando o ângulo entre os dois vetores é diferente de 90 graus. Então nós temos aqui um vetor F1 e F2, e nós temos entre eles um ângulo θ diferente de 90 graus. E aí, nesse caso, como eu disse para vocês, nós vamos aplicar a lei dos cossenos, que é a equação que está representada abaixo. O vetor FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Esta equação vai te dar a intensidade do vetor resultante ou do vetor soma, ok? Temos aqui então o último caso. Repara que do lado esquerdo, no item 3.1, nós temos dois vetores F1 e F2 que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, a soma será representada pelo vetor FR, que também terá a mesma direção e sentido dos vetores que deram origem à soma, como eu falei anteriormente. E para calcular a intensidade de FR, basta você somar os vetores anteriores, F1 mais F2, ok? No item 3.2, você tem vetores com sentidos opostos. Você tem F1 apontando para a direita, que é bem maior, e F2 apontando para a esquerda. Bom, isso aqui é uma subtração de vetores, então, como eu disse para você anteriormente, o vetor resultante vai ser o maior menos o menor, portanto, vai ser F1 menos F2. Isso vai te dar o valor do vetor soma, e a direção do vetor resultante, ou vetor soma, vai ser a direção e sentido do maior vetor. O maior vetor é o F1, ele está apontando para a direita. Então, o vetor resultante também vai apontar para a direita. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado. Forte abraço e até a próxima aula.